Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus alunos e a todos que querem assistir esta aula sobre movimento circular, certo? Então, a gente vai estudar o movimento circular uniforme, que é o que mais acontece em máquinas estacionárias, né? No carro não, no carro vai ter um movimento variado, um movimento circular variado. Ou seja, o carro está sempre acelerando, diminuindo e acontece também constante quando está com uma velocidade constante, mas acontece muita variação também. Então, o que seria o movimento circular, tá? Vamos imaginar aqui que esse desenho meu é uma roda, certo? E ela vai começar a girar desse ponto aqui, nesse sentido aqui, ó, certo? No sentido anti-horário. Então, o que acontece? Uma volta completa, ela é igual a 360 graus, correto? Certo? 360 graus. O que acontece, ó? A gente não vai utilizar o ângulos em graus, mas nós vamos utilizar esse ângulo em rad, RAD, ó, radianos, certo? Então, aqui é só para explicar. Vamos supor que a partícula girou até chegar nesse ponto aqui, certo? No ângulo de 90 graus, ó, 90 graus. Então aqui é igual a 90 graus, ó. Ou seja, eu tenho uma volta completa é 2π, certo? Aqui, ó, quando deu a metade da volta de um círculo, dá 1π. Se é 2π, a metade é π. Mas se ela foi só um pedacinho, um quarto desses quadrantes, aqui ó, no 90 graus, ela tem meio π radianos de ângulo, certo? Então, podemos perceber isso, ó, ela girando meia volta, π radianos. O π radianos é igual a quanto? 180 graus. E aqui embaixo, ó, se eu continuar com a volta, né? No terceiro quadrante, nós temos 270 graus, né? Mais 90, 270 graus o ângulo. Nós vamos utilizar o π. Não, porque mesmo que se usasse esses ângulos, dariam voltas grandes. E como a gente vai trabalhar com frequência, com velocidade, importa a gente calcular a área desse círculo, para conseguir calcular uma velocidade tangencial na tangente do círculo, certo? Então lembrem disso. O que eu quero com esse objetivo aqui, ó? Que vocês façam esta associação aqui, ó, certo? Que uma volta, ó, uma volta é igual a 360 graus, certo? Mas uma volta é 2π radianos. Quanto que vale o ângulo de uma volta? 2π radianos, certo? 360 graus é ângulo, 2π radianos é ângulo, é uma unidade diferente, ok? Certo? Então, muito bem, ó, eu vou continuar toda a aula dessa página aqui nesse vídeo, tá? Vai ficar um vídeo um pouco mais longo. Então, o que seria o período de rotação da Terra? Vamos pegar o período de rotação da Terra. Vocês vão... é o tempo gasto que ela leva para dar uma volta em torno do próprio eixo. Aproximadamente 24 horas. 23 horas e lá os quebrados quase 24 horas, ok? Então você vai dizer que é 24 horas. Então você já sabe o que é o período. É o tempo que o corpo leva para dar uma volta em torno do próprio eixo. Então esse é o conceito de período, ó. O período de rotação é o tempo que o corpo gasta para dar uma volta completa em torno do próprio eixo, certo? Esse corpo pode ser uma engrenagem, isso acontece muito no cotidiano de vocês, serra motor, motocicleta, carro, engrenagem de bicicleta, etc, máquinas, né? O período é representado pela letra T maiúsculo, tá? Usem T maiúsculo, porque o T minúsculo é o tempo, T maiúsculo, o período, tempo gasto, é diferente, tá? Muito bem.
Então, qual seria a frequência de um corpo? Ó, eu vou deixar ali, ó, para que vocês possam pausar o período, né? Tempo gasto para dar uma volta. Então, o que seria a frequência, né? Aqui no período a gente pode falar de várias coisas, ó. Qual o período que a Terra leva para um ano dar uma volta em torno do Sol? 365 dias, 6 horas e tantos segundos e tantos minutos. Ok? Então é válido para vários tipos de corpos, movimentos, satélites, etc. Mas o que seria a frequência, que é representada pela letra F? Eu gosto de usar o F maiúsculo, mas é utilizado F minúsculo também. Tá? Eu prefiro esse. Então, na verdade, ó, a frequência F, certo? Né? Que é ela? É o número de voltas ou giro por unidade de tempo, ou seja, é o tanto de voltas que o corpo dá a cada unidade de tempo. Geralmente é o segundo. Quantas voltas deu em um segundo? 10 voltas. Então o corpo tem 10 Hz de frequência. Uma observação, ó. A frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais, certo? Ou seja, a frequência F é 1 dividido pelo período, ou o período é 1 dividido pela frequência. Para isso aqui eu já fiz um exemplo, ó. Qual a frequência para uma roda que gira num período de 0,02 segundos? Se o período é 0,02 segundos, qual a frequência? Como eu peguei essa fórmula aqui, né? Equação, a frequência é 1 sobre período, certo? Então a frequência vai ser igual a substituir o valor do período, 0,002 segundos, certo? E se eu dividir 1 por 0,002 dá 500 Hz. Eu posso fazer essa conta aqui sem calculadora, usando notação científica, ó. Eu vou fazer ela aqui no ladinho, ó, certo? 1 dividido por... Eu vou transformar o 0,02 em notação científica, ó. 2 vezes 10, e eu vou contar as vírgulas, ó. 1, 2, 3, na menos 3. Aí eu vou pegar e dividir 1 por 2. 1 por 2 dá 0,5. E esse 10 na menos 3 eu vou passar para cima na positiva. Ele fica na mais 3, ó. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar 0,5 por 1000, eu tenho 500, ó. Fiz sem calculadora. Hertz. Eu prefiro trabalhar com notação científica. Transforma para notação científica. Ou você pode usar a calculadora em casa. Mas no Enem não tem calculadora, nem no vestibular. O que significa eu dizer que esse corpo tem... o que significa o 500 Hz ou frequência de 500 Hz? É um corpo que gira 500 voltas por segundo. Pensa, 1 segundo deu 500 voltas. Será que é absurdo? Eu acredito que não. Um carro pode chegar a 6.000 RPM, a tolerância dos motores dos veículos. A maioria dos veículos, a tolerância é 6.000 RPM, tá? Por quê? A mola da válvula, ela tem uma velocidade elástica de fazer a válvula voltar para cima. Se a mola não conseguir puxar a válvula, o pistão vem e bate em cima da válvula e entorta ela, certo? Por isso que a frequência de giro dos motores é de 6.000 RPM, rotações por minuto, que é outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Mas esse é o nosso exemplo. Não esqueça de se inscrever no canal.